Olá, Taubaté, boa tarde. Você se conecta aqui na nossa programação. Hoje é quarta-feira, 28 de agosto de 2024. Você confere a partir de agora os destaques da edição desta tarde. As principais notícias da cidade e do Brasil atualizadas. Tem os shorts da nossa grade de programação. E ainda tem uma entrevista ao vivo hoje com o Tenente Coronel Saulo Villanova e a Tenente Luara do Cavex para falar sobre as operações militares no combate aos focos de incêndios no estado de São Paulo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Boa Tarde Taubaté. No ar, mais um Boa Tarde Taubaté, nesta quarta-feira, dia 28 de agosto. Hoje estava programada a audiência pública sobre pessoas em situação de rua, mas ela foi adiada. Por isso, nosso programa está no ar hoje, ao vivo, completo para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa que une entretenimento, os melhores cortes da nossa programação, sempre com muita leveza e ao vivo, para a gente poder atualizar em tempo real tudo aquilo que acontece em Taubaté, no Brasil e no mundo. Para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, a sua participação aqui no Boa Tarde Taubaté é fundamental. Por isso, entre em contato conosco. Estão aí na tela os canais para você participar aqui do Boa Tarde Taubaté. Você pode participar através do e-mail tvcâmara.tte@gmail.com. Você também pode assistir os vídeos e a transmissão ao vivo, voltar e assistir até 12 horas da nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Você também se conecta através da rede social Facebook, no facebook.com/Câmara Taubaté. Além disso, você tem um outro canal disponível, que é o WhatsApp, DDD 12 3625 9525. Estão aí, portanto, os canais para você participar aqui da programação do Boa Tarde Taubaté. E a gente começa a edição desta tarde com os assuntos que movimentam aqui a cidade. Todos os dias pela manhã, a apresentadora Ana Laura comanda o Boletim Câmara. Então a gente confere a partir de agora um resumo da edição desta quarta-feira, dia 28 de agosto. Ana, é contigo. Olá, Josivaldo, boa tarde, Taubaté. Hoje teve Boletim Câmara ao vivo e eu vim aqui para trazer um resumo das principais notícias de hoje. Nós trouxemos a repercussão da sessão ordinária de ontem e detalhes de 2 dos projetos que foram aprovados em primeira votação. O primeiro deles sobre o Portal dos Raros, que é uma plataforma virtual de informações e apoio a pessoas com doenças raras. E o segundo sobre um projeto do prefeito que altera a descrição dos cargos de professor 3 e professor 3 substituto para acompanhar as alterações de carga horária. Amanhã vai ter mais notícias sobre os outros 7 projetos que estavam na pauta da sessão. A repórter Tânia Vinhas trouxe uma boa notícia no campo da ciência e da saúde. Um homem de 67 anos se tornou a primeira pessoa no Reino Unido a testar uma vacina que diz ao corpo como combater o câncer de pulmão. Já o repórter Lucas Levin falou sobre os incêndios que têm devastado a vegetação em várias regiões do estado de São Paulo. Esses incêndios não apenas prejudicam o meio ambiente, mas também trazem sérios riscos à saúde dos motoristas, dos passageiros, além de potenciais danos aos veículos. Eu entrevistei também a mentora financeira Natália Moreira. Ela deu dicas de como se planejar financeiramente, como reduzir custos sem deixar de fazer o que você gosta e também algumas sugestões de como usar bem o seu 13º salário. E como você lida com a questão financeira, Josivaldo? Você sabia que falar sobre dinheiro e planejamento financeiro é essencial para que a gente tenha uma relação saudável com ele? Pois é, Ana, a gente precisa tratar dessa questão do dinheiro com muita responsabilidade, também com critérios, né? Afinal de contas, é tão difícil conquistar o nosso dinheiro do dia a dia para a gente sair gastando ele de qualquer forma. Lembrando que o Boletim Câmara vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã, com a apresentação da Ana, sempre ao vivo, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora chegou a hora de a gente falar de um dos assuntos do momento. A gente vai falar de eleições 2024. O IPEC divulgou nesta terça-feira, dia 27, a primeira pesquisa contratada pela Rede Vanguarda com as intenções de voto para a Prefeitura de Taubaté. Então, vamos aos números desta pesquisa.
Segundo a pesquisa IPEC de ontem, 27 de agosto, o candidato Ortiz Júnior aparece em primeiro lugar com 41% das intenções de voto. Lembrando que a margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em segundo lugar, aparece a candidata Lorene, do Solidariedade, com 17% das intenções de votos. Na terceira posição, aparece Márcia, do PL, que tem 14% das intenções de votos. Pela margem de erro, há um empate técnico da candidata Márcia com a candidata Lorene. Na sequência, em quarto lugar, aparece com 8% dos votos o candidato Sérgio Victor, do Novo, que tem 8% dos votos. O atual prefeito, José Saldi, do PP, aparece com 3% das intenções de voto. E o coronel Paulo Ribeiro, do PT, registrou 2%. Também, nesse cenário, a gente encontra um empate técnico aí com esses dois candidatos. E o candidato Saldi empata na margem de erro com o candidato Victor, do Novo. Ainda nesta pesquisa, a gente tem 9% dos votos das intenções de voto são branco ou nulo, não sabe ou não responderam à pesquisa, 5%. A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum e os percentuais foram os seguintes: José Saldi, do PP, 56%, Lorene, do Solidariedade, 24%, Ortiz Júnior, do Republicanos, 18%, Coronel Paulo Ribeiro, do PT, 16%, Márcia, do PL, 12% e Sérgio Victor, do Novo, com 8%. Votaria em qualquer um deles, 4%, não sabe ou prefere não opinar, 11%. A pesquisa IPEC ouviu 800 eleitores em Taubaté entre os dias 24 e 26 de agosto. O nível de confiança é de 95%. Isso significa que se a pesquisa for repetida 100 vezes, em 95 delas o resultado mais vai estar dentro dessa margem de erro, que é de 3 pontos, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. E aqui na TV Câmara você fica por dentro de tudo que acontece nas eleições 2024. E já está no ar a nossa campanha institucional das eleições. Vamos ver como a TV se preparou para este momento tão importante da nossa democracia. Eleições 2024. Chegou a hora de você decidir o futuro de Taubaté para os próximos 4 anos. Desde 2008, a TV Câmara Taubaté mantém sua tradição nos debates e na cobertura da apuração dos votos. Durante o período eleitoral, nossos programas trazem matérias especiais, reportagens sobre as eleições e as propostas dos candidatos. E nessas eleições ainda tem entrevistas ao vivo com cada um dos candidatos ao executivo. E aqui na TV Câmara Taubaté você tem o debate completo com todos os candidatos à prefeitura. E o encontro do primeiro turno já está marcado quinta-feira, dia 19 de setembro. Você acompanha a partir das 7h30 da noite os bastidores com análise de especialistas e a chegada dos candidatos. E a partir das 9 da noite, eu estarei na mediação do debate que vai ajudar você a escolher o próximo prefeito de Taubaté. No domingo, dia das eleições, a cobertura completa dos locais de votação e as pesquisas de última hora. E a partir das 5 horas da tarde tem a apuração das urnas para saber quem você escolheu para representar o Poder Executivo e Legislativo no próximo mandato. Você vai poder acompanhar tudo pela televisão em canal aberto 4.2 de graça e de fácil acesso, também pelo nosso canal no YouTube e nas redes sociais da Câmara de Taubaté. Informação, pioneirismo, tradição, seriedade e muita prestação de serviço ao cidadão. Eleições 2024. Você decide junto com a gente, aqui na TV Câmara Taubaté. Você acompanha então o nosso institucional fazendo essa chamada aí para você acompanhar todos os detalhes da programação aqui da TV Câmara Taubaté neste momento tão importante que se aproxima do primeiro turno das eleições. E agora tem os shorts da programação.
Este ano, a TV completou 20 anos no ar. No documentário especial dessas 2 décadas, os profissionais e vereadores comentaram como foi a cobertura dos debates nas últimas eleições. Vamos acompanhar? Eu sou uma TV institucional de uma casa legislativa, uma casa política que também é do povo. Assim, não poderia jamais deixar de lado a cobertura e a apuração das eleições. Estamos aqui na porta de entrada da Câmara Municipal. Nesse processo democrático, mantive meu pioneirismo ao levar à população o debate entre todos os candidatos à Prefeitura de Taubaté, sempre dando oportunidades iguais. Foi em 2004, uma transmissão que nós fizemos que competiu de igual para igual com a TV comercial, que foi a cobertura das eleições naquele ano. Sim, a gente chegou inclusive a fazer um debate aqui na TV Câmara das eleições, fazendo frente aí às outras emissoras grandes da região. Nós deslocamos equipes para os locais de apuração com um time de comentaristas do mesmo esquema que nós temos hoje na grande mídia. Foi uma grande cobertura, muito bem sucedida. Para que você, eleitor, possa decidir de forma consciente nas eleições para prefeito municipal e também para vereadores, a TV Câmara preparou uma programação especial, com uma série de entrevistas, debates eleitorais e debates entre especialistas e formadores de opinião, levando a você informação com credibilidade e respeito. Super marcante pra gente, porque era a primeira vez que a gente estava fazendo algo assim, é uma logística muito complicada, tanto preparo antes do debate, de você confeccionar regras, alinhar tudo com todas as assessorias de candidatos e também com a justiça eleitoral, tudo tem que estar muito bem definido. Você tem que ter uma equipe também para você julgar direito à fala, direito de resposta. A estrutura não pode dar nada errado, porque um candidato pode reclamar, às vezes, que o microfone, sabe, a estrutura toda tem que ser muito bem pensado, tudo acertado com a justiça eleitoral. Então, acho que a partir daí criou uma cultura, inclusive, de fazer debates com candidatos a prefeito na TV Câmara. E acho que é fundamental, porque nem sempre, numa cidade menor, você consegue expor para a população, de fato, o programa de governo de todos os candidatos. A gente dava esse espaço para todo mundo que era candidato. O debate aqui dentro dos nossos estúdios, né, foi um desafio e tanto, né? Bastante trabalho, dias e dias de trabalho para a gente conseguir. A apuração é um evento à parte, né? É uma expectativa muito grande que a gente fica criando no dia. Não sabemos de nada do que vai acontecer, né? Não tínhamos a internet com tanta velocidade, as informações demoravam um pouco mais para chegar. Todas as urnas foram apuradas. E a qualquer momento a lista definitiva, o Arthur Costa está no cartório também, daqui a pouquinho nós vamos saber a composição da nova legislatura da Câmara Municipal. Até o momento em que falava quem foi eleito prefeito, quem eram de fato os vereadores que estavam eleitos. Parabéns, eleitor, os eleitos, e vamos para a próxima legislatura a partir de 1º de janeiro. Foi uma experiência bastante legal, porque fiquei praticamente o dia todo na rua, né? E aí eu trazia essas matérias para cá, enquanto aqui no estúdio, na época, o Miguel Cáter e a Renata Dias, que fazia o apoio na produção, ficava sempre com o entrevistado discutindo a situação, o momento político da cidade. E essa característica da TV de ficar, né, no domingo de eleição e apuração sempre no ar, trazendo debates, foi bastante interessante, tanto que é um marco da transmissão da TV. Na eleição de 2020, teve o debate que foi no SEDES, que foi com todos os candidatos, então não coube nem aqui no estúdio daqui. Direto aqui do auditório do SEDES, um debate histórico, o último debate antes do dia 15 de novembro, do dia da votação. Um trabalho de estrutura muito grande, porque a gente teve que obedecer todas as regras da pandemia, mas foi a única emissora que conseguiu colocar todos os candidatos para discutir suas intenções ali, as suas ideias, disputando o cargo do executivo. Eu fui assistente do apresentador, do mediador, que foi o Carlos Abranches. Atenção assim plena naquele momento,
para que a coisa fosse bem justa mesmo, né, para não haver erro. E teve a famosa apuração de 2020, que deu um problema no site ali, que contava os votos, né, que mostrando pra gente a apuração, eu tava ao vivo. A gente tem algum resultado? Não, 0% de urnas. E eu tinha me preparado para ficar 1 hora e pouco no ar, eu tive que ficar 5 horas e meia. E foi uma experiência, assim, de improviso, né, enfim, mas foi uma experiência incrível. É um prazer estar aqui, dividindo essa bancada com você, Tânia, e poder contribuir um pouco aí nessa transmissão. Temos equipe rodando vários colégios eleitorais, os principais colégios eleitorais aqui da cidade. O eleitor da TV Câmara, ele vai ficar muito menos vulnerável a essa questão de oportunismo, de chegar e decidir tudo em meia hora de conversa. Bem, você gostou desse trecho do especial de 20 anos? Saiba que o nosso canal do YouTube tem 3 episódios completos com todas as informações para você acompanhar essa trajetória aí dessas 2 décadas aqui da nossa emissora. É só acessar youtube.com/TVC Taubaté. E agora eu vou chamar um rápido intervalo, mas na sequência a gente tem uma entrevista ao vivo para falar sobre o combate aos incêndios que estão acontecendo no estado de São Paulo. A gente vai falar com a Tenente Luara e também com o Tenente Coronel Vila Nova. É depois do intervalo. Fica aí conectado com a nossa programação. O Boa Tarde Taubaté volta já já. Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté, agora são 2 horas e 24 minutos. O estado de São Paulo tem sofrido as consequências de queimadas e incêndios nos últimos dias e tem operações sendo realizadas aí no estado para tentar combater esses incêndios e o pessoal do CAVEX também está participando dessas operações. A gente conversa agora ao vivo aqui nos estúdios com a Tenente Luara e também com o Tenente Coronel Vila Nova, são do CAVEX. Muito obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade e esse serviço que a gente informa aqui à população sobre quais ações vocês estão fazendo, as atividades realizadas nesse momento tão importante aqui, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil inteiro. Muito boa tarde, é uma satisfação para a versão do Exército estar aqui com vocês para esclarecer um pouco a população do trabalho que a gente vem realizando em todo o Brasil no apoio ao combate às queimadas aí que tem aparecido. Tenente Lara, obrigado pela presença, viu? Obrigada, a gente que agradece a oportunidade de poder estar aqui e explicar um pouquinho desse trabalho. E aí a gente vai conhecendo um pouco mais da operação. Ela tem até um nome, né? É chamada de Vulcano, é isso? Isso, Operação Vulcano, ela foi desencadeada no último final de semana, diante dos incêndios, né, que tomaram uma proporção gigantesca e houve um acionamento via Ministério da Defesa, a aviação do Exército foi acionada e no sábado as aeronaves e os militares se deslocaram para a região de Ribeirão Preto para poder atuar de forma conjunta com a Força Aérea, a Marinha e os órgãos de segurança nesse trabalho de combate ao incêndio naquela região. Coronel, como é que esse acionamento é feito ao pessoal do CAVEX, né? Qualquer tipo de emergência ambiental, climática, desastre, ou tem uma hierarquia para chegarmos até vocês e acionarmos o resgate? Exatamente, essa informação é bastante importante porque os meios da Defesa Civil são inicialmente utilizados. Então, bombeiro do estado, bombeiro da próprio município. E quando esses entes não possuem a plena capacidade de fazer frente a essa demanda, é solicitado via gabinete do governador do estado ao Ministério da Defesa, né, o governo federal, para que a aviação do Exército seja empregada. Tendo a decisão, nós recebemos via Ministério da Defesa, Comando de Operações Terrestres sediado em Brasília, a determinação para ser empregado. E dentro de poucas horas a gente vai poder entrar em ação. O nosso pessoal está sendo preparado aqui em Taubaté. No caso da Operação Vulcano, Tenente, não só o Exército participou, né? Outras áreas das Forças Armadas também tiveram presente. Isso foi um trabalho conjunto, né? Tinham 7 aeronaves lá, um avião da FAB, helicóptero da PM, 2 aeronaves da Marinha, 3 do Exército. Então, de forma conjunta, chegavam as demandas via Defesa Civil, era feito um trabalho junto com o Corpo de Bombeiros, que todas as manhãs faziam voo, né, nas aeronaves da aviação do Exército. A gente embarcava os bombeiros, fazia um trabalho de reconhecimento das áreas e aí, junto com os bombeiros de Defesa Civil, eram pontuados onde havia uma necessidade de emprego e aí, a partir daí, as aeronaves partiam para fazer o combate efetivo mesmo.
A Operação Vulcano, ela começou em qual data e ela já encerrou? É isso mesmo, né? A operação, a nossa ida, né, a aviação do Exército, ela foi empregada no sábado, no último sábado, e se encerrou ontem no fim da tarde. Então, ontem, após uma avaliação da Defesa Civil do Estado, que chegou-se à conclusão que o trabalho foi efetivo, toda a situação estava controlada, de forma que eles mesmos possam continuar com o trabalho agora sem a presença das Forças Armadas. Então, isso encerrou ontem no final da tarde. Coronel, qual foi o emprego efetivo de mão de obra, né, do pessoal do CAVEX e também os equipamentos? Quais as aeronaves que estiveram presentes nesta operação? Nós empregamos no total 3 helicópteros, sendo 2 do modelo Pantera e 1 do modelo Jaguar. Em torno de 17 militares foram empregados e a gente usou um equipamento chamado de helibalde. É um equipamento que é bem efetivo no combate ao fogo porque ele carrega água, são em torno de 800 litros que cabe naquele helibalde e se pega água da região, de rios, mananciais até piscinas, para ser empregado diretamente no foco de incêndio. Logicamente, tem toda a coordenação de onde deve ser empregado, juntamente com a Defesa Civil local, para que esse combate seja realmente efetivo. E quais municípios ou quais regiões aqui do estado de São Paulo o CAVEX atuou? Nesses 3 dias, 4 dias que estivemos por lá, foi todas as cidades em volta de Ribeirão Preto. Franca, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Igarapava. As demandas iam chegando e iam sendo cumpridas. Então, é a macro-região de Ribeirão Preto. Pelas imagens, a gente à distância acompanhando, Tenente, a gente viu que tinha áreas de canaviais, né, de vegetação, de mata. Vocês encontraram dificuldades? Tinham áreas protegidas também que acabaram sofrendo com essas ações de queimadas? A região foi bastante atingida, inclusive próximo às cidades, né? A gente viu muitas imagens, acredito que vocês tenham visto também, que chegou bem próximo a condomínios, a residências. Então, foi principalmente em áreas de produção rural, mas também chegou próximo às cidades. E a gente atuou onde houve necessidade, todos esses pontos. Coronel, a gente assistiu reportagem, a gente viu notícias, acompanhamos aqui mesmo de longe, mas a gente percebeu que teve mortos, teve feridos e teve pessoas também desalojadas que perderam temporariamente as suas residências. O CAVEX, atuando desta forma emergencial, também pode fazer o salvamento de pessoas? Sim. No momento que o CAVEX ele é acionado, a aviação do Exército é acionada para operar ali, ele vai cumprir o que for necessário, o que for demandado pelas autoridades que estão conduzindo ali aquela operação. Então, naturalmente, ali tem a Defesa Civil, que estava sendo chefiando ou capitaneando as atividades, e o que for necessário vai ser feito. A gente está sempre com o pessoal de busca e salvamento nas nossas equipes, que tem condições aí de prestar o apoio a quem for necessário. Tenente Luara, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, setembro, que se inicia já no final dessa semana, no comecinho dessa semana, melhor dizendo, tem previsão de chuvas abaixo da média ou próximas da média. Ou seja, para esse período de inverno aqui no estado de São Paulo, a média sempre é chuva abaixo do ideal. Pensando nisso, o CAVEX está se preparando caso futuramente seja chamado para outras operações? A gente atua no Brasil inteiro conforme demanda, né? Como o coronel explicou. Então, a gente tem as equipes, as tripulações sempre de prontidão, elas estão preparadas, estão ali prontas e, mediante acionamento, sim, elas podem ser empregadas em qualquer outro ponto do Brasil, tem condições de estar rapidamente em qualquer outro ponto do Brasil. Como é o cotidiano de vocês em relação a esses treinamentos mais específicos, né? Porque não é o dia a dia de um militar comum, mas acaba fazendo toda a diferença aqui para o nosso estado, para o nosso país. Como é que funcionam esses treinamentos, por exemplo, voltados para incêndios, queimadas? Eu vou pedir para o coronel complementar, que é piloto também, mas eles precisam, todos eles são capacitados para isso, né? Tanto a equipe do SAR, que é o busca e salvamento, que tem um trabalho específico para resgate, que foram bastante empregados lá no Sul, quanto os pilotos e mecânicos para atuar nessa situação, seja na questão de voar com área de fumaça, queimada, como para fazer realmente o lançamento da água, né? Também tem toda uma técnica que eles frequentemente fazem treinamentos e estão prontos para atuar com isso. O coronel pode... Exatamente. A gente tem um pacote de treinamento, né? Podemos chamar assim, que anualmente todas as tripulações operacionais, quem está voando, né, os pilotos de aviação do Exército, como os mecânicos, também o pessoal de resgate, a gente tem um pacote de treinamentos que é feito anualmente. Esses exercícios são feitos em situação de normalidade, internamente, fora da situação de emergência. E após essa rodada de treinamentos, são vários voos ali, a gente coloca todo mundo em cima, como a gente costuma falar na aviação, ou seja, aquelas tripulações que foram treinadas
estão aptos para esse ano corrente inteiro poder cumprir as missões aí que vierem a aparecer. Então, todo tipo de treinamento a gente faz. Tem a questão do tiro embarcado, o lançamento de paraquedistas, o lançamento de rapel, o lançamento do próprio helibalde. Então, e também eu preciso treinar os pilotos quanto ao emprego do óculos de visão noturna, o voo a baixa visibilidade, o voo tático, o voo de combate. Então, esse pacote de treinamentos é feito internamente e todos os anos. E tem a validade basicamente de um ano. Antes que isso vença, a gente faz de novo. Por isso que o nosso pessoal tem um alto nível de adestramento, uma alta segurança de voo. Porque o pessoal retreina novamente a cada período, mantendo o pessoal sempre com as melhores condições para emprego. Coronel, se numa emergência precisasse alocar 100% da sua mão de obra hoje, quantas pessoas estariam treinadas e aptas a estar nessa linha de frente? O Exército é muito grande, né? Gira em torno de 400 mil pessoas, mas enfim, a aviação do Exército conta com 3 mil homens. Naturalmente tem o pessoal interno, tem o pessoal da manutenção, tem as aeronaves todas, e a gente tem plena capacidade de entregar à sociedade o que for demandado. Logicamente, tem uma escala de manutenção, as aeronaves elas passam por um programa de manutenção constante e nenhuma aviação usa 100% dos seus meios o tempo todo, porque senão vai ter que parar na frente. Então a gente consegue, com inteligência e com um planejamento adequado, empregar o que for possível para cada tipo de missão. Não nos faltam meios para emprego, a gente consegue utilizar os meios que nós temos e tem sido suficiente no histórico que a gente tem aí dos últimos anos. Naturalmente, o combate ao incêndio não é a nossa missão primordial. Sim. A missão primordial da aviação do Exército é propor a aeromobilidade à Força Terrestre, ao Exército Brasileiro. E, naturalmente, essas missões que a gente chama de mão amiga, que a gente combate a incêndio, apoio a calamidades públicas, como a gente teve agora na Operação Taquari, no estado do Rio Grande do Sul, a gente também está preparado para atuar. E dentro do que for necessário, a aviação do Exército tem se mostrado presente e tem participado aí com ênfase em todas as operações. E só para complementar, assim, você falou da disponibilidade, e a gente, agora, por exemplo, a gente foi simultaneamente, em Ribeirão Preto, com essas 3 aeronaves, tem outras 3 aeronaves em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, fazendo o mesmo trabalho, um trabalho semelhante de combate ao incêndio naquela região. Continuam aeronaves no Sul e fora outras demandas do país que estão sendo atendidas. Então, simultaneamente, tem diversos combates, atuações acontecendo ao mesmo tempo. Além do apoio à população indígena na região lá de Roraima, próximo a Sorucucu, ali na terra indígena Yanomami, Operação Catrimani. Essa operação aí já passou de um ano e a gente continua com a aeronave lá, nosso pessoal ajudando toda aquela operação ali para levar um pouco mais de bem-estar para aquela população. Coronel, são várias experiências, né, em biomas diferentes, ecossistemas diferentes. A gente teve a tragédia do Sul muito ligada à questão da água, agora a gente está falando de incêndio, a questão do fogo. Quais são as dificuldades, no caso dessa Operação Vulcano, que vocês mais encontraram aqui no estado de São Paulo? Exatamente. A gente tem uma vivência nacional no Aviação do Exército, então, para a gente, é muito comum estar operando em uma semana na selva, na outra semana a gente está no Sul. E a gente estava numa situação de enchente, agora está numa situação de seca, em um curto espaço de tempo. Naturalmente, a grande dificuldade é o início da missão. As informações vão chegando aos poucos, a demanda vai crescendo e montar o time, partir para a missão, levando equipamento que é necessário e fazer frente ao início da missão é bem complicado. Mas dentro de pouco tempo, com a experiência do nosso pessoal, a gente consegue tomar pé da situação, consegue entender a demanda das autoridades que estão ali alocadas e a gente consegue fazer frente às necessidades. Basicamente, é um helicóptero, né? Ele vai dar transporte rápido, chegar em locais onde a pé não chega, onde o avião não pousa. Então, esse é o grande sucesso do helicóptero. Ele chega rapidamente num local onde ninguém consegue pousar. O avião precisa de uma pista, o helicóptero não. Pousa em qualquer gramado, a gente faz um pairado a baixa altura, o pessoal desembarca. Consigo tirar o pessoal de dentro da água, consigo jogar água no incêndio. Então, a versatilidade do helicóptero ele é muito importante. E é o nosso know-how. A aviação do Exército é baseada em helicópteros e a gente tem apoiado toda a nação aí nessas missões de mão amiga, além da sua missão primordial, que é estar preparado para o combate e defesa da nação. Tenente Luara, aqui em Taubaté não é diferente, a gente tem acompanhado também histórico de queimadas e pequenos incêndios. Apesar da gente ter o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, qual mensagem o CAVEX deixa para a população de Taubaté? Quais recomendações sobre este assunto? A gente está sempre preparado à disposição para atender qualquer chamado via as autoridades competentes. E esperamos a colaboração de todos para que a gente não enfrente aqui na região algo semelhante, né? Mas, assim, independente da situação que se for aqui na região ou qualquer outra parte do Brasil, onde for acionado, a aviação está preparada para atender.
Eu quero agradecer a presença do Tenente Coronel, também da Tenente Luara e Vila Nova, o Coronel. Obrigado pela participação de vocês aqui no Boa Tarde Taubaté, pela disponibilidade de vir conversar com a gente, esclarecer esse assunto aqui para a população taubateana e desejar bastante sucesso na empreitada de vocês, seja no quartel, seja fora dele, no dia a dia. Nós agradecemos, é uma satisfação a gente estar aqui mais uma vez, esclarecendo para a população um pouquinho do nosso trabalho, né, o que a gente consegue estar aqui com vocês explicando. E uma satisfação muito grande, e a aviação está de braços abertos aí para apoiar a população quando for necessário. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez eu agradeço. E para a gente é realmente importante, porque muitas vezes, principalmente aqui em Taubaté, né, a nossa sede é aqui, as pessoas veem o barulho da aeronave de noite e não sabem muitas vezes o que está acontecendo, onde ela é empregada. Então, tendo essa oportunidade de contar um pouquinho, falar um pouquinho do trabalho é sempre importante. Eu acho que o taubateano tem esse sentimento de pertença, tem essa identidade com o CAVEX, né? Ele se sente parte também do dia a dia do Comando da Aviação. Exatamente. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo aqui na nossa programação, mas daqui a pouco eu volto ao vivo com os trends da notícia, atualizando tudo que acontece aqui na cidade de Taubaté para você. Fique com a gente, conectado com a nossa programação. Boa Tarde Taubaté, volta já já. Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté, agora 2h43. Você se conecta aqui com a nossa programação. Agora vamos destacar os programas que você irá acompanhar em breve aqui na programação. Está no ar a grade da TV. E hoje, 5 horas da tarde, tem Conexão Popular ao vivo. O programa traz temas de interesse do público e também do nosso cotidiano. O convite está feito para você aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora tem shorts aqui da TV. O Conexão Popular em 2023 trouxe o tema Trânsito e Acessibilidade. A gente conversou com o professor Carlos Eugênio Monte Claro, professor da Unital. Roda VT para a gente acompanhar. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre já a cidade, sobre o trânsito aqui, principalmente nas ruas do centro. Monte Claro, cidade foi projetada num momento em que a gente nem contava com os veículos e muito menos com esse volume, né, de carros que nós temos hoje. Existe solução para desafogar as ruas do centro? Olha, primeiro é bom que as pessoas compreendam a evolução histórica de Taubaté do ponto de vista urbano. Taubaté é do século XVII, né? E para você ter uma ideia, e é muito interessante para a nossa cidade, o traçado original de Taubaté ainda existe. Aquele miolinho ali da Praça do Epaminondas, onde a cidade surgiu. E a partir daí as coisas foram acontecendo. O sistema viário da cidade de Taubaté todo ele é calcado, né, no que seriam as antigas rotas para as áreas rurais, enfim. O primeiro plano diretor da cidade é de 1958, então vamos lá, 1635 até 1958, a cidade vai acontecendo, enfim. Depois nós tivemos um plano em 72, um em 74, um em 89, um em 2011 e agora 2017. O que eu quero dizer com isso? O intervalo entre os planos foi muito grande e nenhum desses planos tratou de discutir o traçado da cidade em relação ao aumento tanto da população quanto do número de veículos. Então, nós temos um fator grave. Nós temos muito carro para pouca rua. Né? E, por outro lado, o planejamento sistêmico da cidade. Aí eu teria duas questões. O plano de mobilidade urbana, que tem que conversar com o plano diretor. Isso não acontece. Porque quando você faz o planejamento, você está olhando no futuro. A grande maioria dos responsáveis por decisões pensam em ações imediatas. Taubaté tem um problema, eu diria, sério do ponto de vista estrutural. Então, nós precisaríamos de um grande plano de mobilidade com ações de curto, médio e longo prazo. O plano diretor mais recente da cidade é de quando? E se você puder também explicar para as pessoas o que é exatamente o plano diretor. Perfeito. 2017.
plano diretor, basicamente, como o próprio nome diz, é um sistema, é um plano para a cidade e, por ser diretor, ele orienta as ações. De fato, e aí vem a crítica, ele não é um plano diretor, né, na sua essência, porque ele deveria encaminhar ações para as políticas públicas, ou seja, para todo mundo entender. Digamos que você faz uma leitura do bairro e chega à conclusão que naquele bairro você precisa de uma creche, por exemplo. O plano diretor tem que ter um mapa dizendo aonde existem as creches e aonde precisa de mais creche. O plano diretor precisa de um mapa dizendo quais são as vias que serão alargadas, quais são as novas vias que serão projetadas, né? E ele trata muito especificamente do zoneamento do uso do solo. Você quer construir uma residência, um comércio, enfim, e o plano trata muito disso, quanto você pode construir, quanto de afastamento, quanto de recuo. E algumas especificações do plano são muito genéricas. Então, eu diria, ele é muito mais um documento para cumprir uma determinação constitucional, por assim dizer, e também para, de certa forma, a gente gosta muito de falar isso na faculdade. Vamos dizer, o promotor pergunta para o prefeito, seu prefeito, o senhor tem o plano diretor? Enfim, ele pega, tira aqui da prateleira. Aqui. Não, tenho sim, está aqui. Então, ele acaba cumprindo uma função institucional jurídica, né? Mas, de fato, não cumpre aquilo que é a essência dele. Ou seja, vamos olhar a cidade lá para frente, o que vai acontecer e quais são as ações necessárias. Planejamento, né? Exatamente. E o vídeo completo deste programa está no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. E agora chegou a hora do Trends da Notícia. E agora você confere aqui comigo os destaques dos principais portais de notícias aqui do Brasil. A gente começa com o portal T7 News, que vai trazer o destaque. Filho de candidato a prefeito de São Luís do Paraitinga é assassinado. Leonardo Bonafé foi alvejado dentro do próprio carro no bairro Três Marias, em Taubaté. Notícia desta tarde, atualizada para você pelo portal T7 News. Agora a gente vai para o âmbito nacional com o R7. Conselho de Ética aprova a perda do mandato de Chiquinho Brazão e votação segue para o plenário. O político é acusado de ser um dos mandantes da execução da ex-vereadora carioca Marielle Franco. Agora destaque da BBC Brasil. A engrenagem por trás das decisões do STF, como funcionam os gabinetes dos ministros. Decisões de grande repercussão do Supremo Tribunal Federal passam não só pelas mãos dos 11 ministros, mas de assessores que trabalham muito próximo a eles. E a gente encerra o nosso giro aqui no Trends da Notícia com destaque também do caso Marielle, desta vez no portal IG. Então a gente percebe que a trend desta tarde envolve o caso Marielle e também a cassação do mandato aí de Chiquinho Brazão. O destaque do portal é o seguinte: Conselho de Ética aprova a cassação do mandato de Chiquinho Brazão. Deputado é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. Plenário dará a palavra final. E assim a gente encerra este Trends da Notícia, esse primeiro giro aqui no Boa Tarde Taubaté. Agora a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco eu volto com as informações do tempo, também das estradas que cortam aqui a nossa região. Fique com a gente, conectado na nossa programação. Boa Tarde Taubaté volta já já, não saia daí. Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté ao vivo, agora 2h53 da tarde. Você se conecta aqui com a nossa programação, mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua participação. Por isso, entre em contato conosco. Estão aí na tela os canais para você participar do Boa Tarde Taubaté, através do e-mail tvcamaratte@gmail.com, no nosso canal no YouTube com playlists completas, youtube.com/TVC Taubaté, no facebook.com/Câmara Taubaté ou através do nosso WhatsApp, que o DDD é 12 3625 9525. Você se conecta pelo canal que você tiver mais facilidade aqui com Boa Tarde Taubaté.
E agora a gente segue aqui o nosso programa porque tem mais shorts da nossa TV com os recortes mais interessantes da nossa programação. No Em Prosa, apresentado por Tânia Vinhas, personalidades de Taubaté contam suas histórias de vida. A gente vai relembrar agora a conversa que ela teve com Giovanni Samba. Vamos conferir? Roda VT. O de Salta tem um vídeo que em 20 dias ele já bateu no Instagram 1 milhão de visualizações. Fora os carinhos, né? Eu consegui receber o carinho da Pinar, depois eu consegui receber o carinho da Maria Bethânia, mandou um cheiro. O Arte Popular. Não, eu quero mais detalhes disso, por favor, me conta. Não, Ou principalmente da Pinar, né? Que a é sua Pinar, musa então, a Pinar ela inspiradora. colocou, na verdade ela fez um agradecimento, né? Deu pegar e mencionar ela, né? E ela falou que eu tenho um samba lindo, que os meus olhos, os meus olhos transbordam alegria. Porque tem gente que dança super bem, tem mega técnica, mas parece que na cabeça dela tá rodando a técnica. Então não tem, parece, não, agora eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, e não passa tanta emoção. Eu sempre falo para as alunas que é o quê? É paixão. E deixar, porque o samba, você samba, ela samba, todo mundo samba. Só cada um samba de um jeito. Assim, eu tô sambando, chegou alguém que samba muito, eu não tenho que parar de sambar. Se for uma passista, eu bato palma para ela e sigo o meu samba. Então, isso que é o samba. E nesse episódio, o Giovanni ainda falou sobre a questão do preconceito. Vamos acompanhar. Então, eu sempre brinco assim. Quem já teve o Duduca como avô, não tem preconceito de nada. Porque eles não falam, não é sobre mim. É um homem usando salto, mas o que a internet fala, ela fala por trás. Eles não falam na frente. E outra, o preconceito, eu acho que ele vem muito assim... Eu sou muito de resposta direta. Eu sou do ferro férico, o ferro será ferido. Se você me atacar, independente do que você seja, eu vou atacar também. Então, nunca tive preconceito. Acho que é porque eu sou da Ilha Grande, pescador... E tem, né? Tem os ataques, infelizmente, as indiretazinhas, mas nada que... Se já me atingiu na infância. Hoje em dia, não. Porque Taubaté acaba sendo uma cidade bem conservadora. Bem conservadora. E outra, e na internet, quando eu vejo lá o ataque, é assim, 500 comentários. Poxa, 10 ataques, então não tem nem como. O que é um ataque perto de Maria Bethânia? E outra coisa, o hétero, o famoso homão, o machão, o hétero top, ele não perde tempo para criticar. Isso é verdade. Ele vai perder o tempo ligando para a esposa, levando a namorada para almoço, para alguma coisa. Se ele perde tempo para digitar, alguma coisa ele está atrás. E este episódio completo do Em Prosa você também acompanha no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem uma playlist completa com todos os episódios da temporada passada e também os novos episódios que estão sendo produzidos agora em 2024. E agora a gente continua o nosso programa porque tem previsão do tempo. Amanhã, quinta-feira, dia 29, a previsão é de sol com poucas nuvens aqui na cidade de Taubaté. É o que diz a Climatempo. Segundo a meteorologia, não deve chover. A mínima será de 11 graus e a máxima de 26 graus. A gente tem acompanhado aí um aumento da temperatura nos últimos dias, tanto da temperatura mínima como da temperatura máxima. Os ventos sopram a 8 km por hora. O sol nasce às 6h15 da manhã e deve se pôr às 10:06 da tarde. A umidade do ar segue baixa, na casa dos 50%. Agora a gente vai atualizar as informações do trânsito neste momento. Você vê imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra, aqui no trecho de Taubaté. Este é o quilômetro 110. A faixa que apresenta ali um certo... Está meio parado ali, mas está fluindo agora no momento. Então, essa faixa que está mais lenta é a sentido São Paulo. E a outra faixa que segue com trânsito livre
é sentido Rio de Janeiro. Segundo a concessionária Nova Dutra, esse trecho tem essa retenção aí, é uma pequena lentidão no trecho aí de Taubaté, principalmente pelas saídas para os bairros. A gente continua com imagens ao vivo da Dutra aqui na cidade de Taubaté e eu vou atualizar para você as informações das outras estradas que cortam aqui a nossa região. A Carvalho Pinto segue com trânsito livre nos dois sentidos. As informações atualizadas são da Ecopistas, a concessionária que administra a rodovia. A Floriano Rodrigues Pinheiro, para quem acessa a Serra da Mantiqueira, a cidade de Campos do Jordão, também segue sem relatos de pontos de parada. E a Oswaldo Cruz, para quem segue sentido litoral norte ou vem de Ubatuba sentido Taubaté, é um bom momento também para o motorista pegar a estrada. As informações que eu te passei agora são do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR. E a gente continua com mais shorts aqui da nossa programação. No programa Fora da Caixa, nós conversamos com o Duas Claves e os músicos contaram a história da dupla. Vamos acompanhar? Roda VT. Agora a gente continua conversando aqui com o Duas Claves. Eu vou conversar mais um pouquinho com a Lia, que vai explicar um pouquinho melhor como é que começou a história do Du. Bom, o Duas Claves, ele surgiu assim, de repente, não foi nada planejado. A gente se conheceu em 2016 e começamos a namorar. E aí a gente foi gravar um vídeo pro meu canal. Eu convidei ele, né, pra gravar um vídeo comigo, assim, sem pensar em nada. E o barzinho lá da minha faculdade falou: Thalia, vem cantar aqui. Só que eu não tinha ninguém, né? Eu não toco nada. Então eu pedi pra ele, falei: você pode tocar um violãozinho lá pra mim? E assim a gente começou. A gente misturou muito, assim, o que ele já tocava com o que eu conhecia. Aí surgiu o primeiro repertório que a gente montou, mas assim, bem eclético mesmo. Aí, num momento, né, que a gente viu a necessidade de ter um nome, que era pensado pro YouTube também, a gente falou: vamos criar um canal nosso, vai chamar Duas Claves. Então foi tudo muito assim, não foi nada que a gente parou, pensou: qual seria o melhor nome pra gente criar um duo? Não, só foi acontecendo. E aí acabou que depois da gente ter criado o nosso canal, muitos restaurantes começaram a chamar a gente ficou por volta de uns 2 anos, assim, tocando em bares e restaurantes daqui do Vale, da Serra da Mantiqueira. E hoje vocês têm um trabalho muito específico, né? Um nicho de mercado diferenciado, né? Sim, hoje em dia a gente atua no mercado de casamentos, que sempre foi meu sonho, assim, desde o começo. Mas eu sabia que não dava pra gente começar assim logo de cara, né? Porque eu acho que casamento é uma coisa muito séria, né? Você tá lidando com sonhos de pessoas. Então, eu queria ter um pouquinho de experiência, né? Ele já tinha, ele toca faz tempo já. Mas eu não tinha, então eu sentia que eu precisava daquilo. E realmente o barzinho, assim, é uma escola, né? Pra todo músico. Aí a gente falou: bom, vamos focar em casamento então? Já tinha aparecido uns pingados ali do pessoal que via a gente tocando em barzinho e falava: vocês tocam em casamento? E aí estamos. E aí deu certo, estão na estrada, né? Tocando e encantando os corações apaixonados. E agora, o que vocês prepararam para a nossa terceira música? O que a gente vai ouvir na sequência? É algo autoral? Agora a gente vai apresentar A Vai, que é uma música autoral nossa, do nosso álbum recém-lançado, a gente lançou agora em março. O álbum Janela, teve até show de lançamento e a gente espera que vocês gostem. Eles prepararam um clipe também pra gente, a gente vai assistir na sequência aqui no Fora da Caixa. Vai e siga seu caminho, vai, eu vou ficar sozinho aqui, esperando você voltar. Vai, se sinta à vontade. Vai, procure hospedagem no teu ser, que é onde deve estar. Mesmo assim eu vou te entregar a chave do celular. Mesmo assim não deixo de enxergar o quão belas coisas são. Ouvi minha intuição,
pensar em você. Queria estar com você. E a gente acompanhou então essa música autoral aí, Vai, autoria deles, né, do Duas Claves. Quero agradecer a sua presença, ali a do John também aqui no programa. Gente, muito obrigado. Tenho certeza que quem assistiu, assim como a nossa equipe que está aqui, todos nós adoramos passarmos este momento junto. Desejar bastante sucesso na trajetória de vocês e contem sempre com o nosso programa. Obrigada mais uma vez pelo convite. A gente espera que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da nossa história, ouvir um pouquinho do nosso trabalho. E sigam a gente nas redes sociais para acompanhar mais. E um grande beijo. Então você acompanhou um trecho aí do Fora da Caixa, o programa de número 2 desta temporada, a primeira temporada do programa aqui na programação da TV. A gente tem mais episódios do nosso canal do YouTube e a cada 15 dias aqui na TV Câmara Taubaté a gente tem um episódio inédito para você. Agora eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com mais shorts da nossa programação e notícias aqui da nossa cidade. Fique com a gente, conectado com a nossa programação. Boa Tarde Taubaté volta já já, não saia daí. Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté, agora são 3h09. Você se conecta aqui na nossa programação. Agora eu vou destacar mais um programa aqui da grade, na grade da TV Câmara Taubaté. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, tem mais um Boletim Câmara ao vivo com a apresentadora Ana Laura, que volta ainda nesta edição do Boa Tarde com os destaques do Jornal de Amanhã. E agora a gente vai com mais shorts aqui da nossa programação. O Espaço Comunitário está de volta na grade da TV e a Tânia Vinhas bateu um papo com o maestro César Pimenta, que falou sobre a Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté. Vamos acompanhar? Roda VT. Nós temos um grande público, mas são as pessoas que estão acostumadas a assistir a banda sinfônica ou a orquestra sinfônica. A gente tem uma programação regular, ela começa em março, vai até dezembro. Então nós temos uma programação regular no Teatro Metrópole. Então toda a última quarta-feira do mês tem algum concerto, ou da banda sinfônica ou da orquestra. Temos uma parceria com a Catedral, então no final do ano a gente tem um concerto lá que envolve, é um grande concerto com coral, orquestra, geralmente um tema relacionado ou ao finados, né? Ou a gente faz um requiem, que é uma missa de morte, enfim. Ou Natal. Esse ano a gente vai fazer um oratório de Natal na Catedral. Mais festivo. Mais festivo. E enfim, a divulgação é feita pelos meios de comunicação da prefeitura, né? Site, Facebook, Instagram, mas a gente não consegue assim, atingir a cidade inteira. Assim, acho que poucas pessoas da população sabem que existe a orquestra sinfônica e a banda sinfônica. E no ano passado, quando algumas pessoas começaram a acompanhar a orquestra e descobriram que a orquestra ia fazer 20 anos, nossa, 20 anos, mas eu conheci esse ano, enfim. Então a gente está tentando mudar esse mecanismo para chegar nas pessoas mais distantes. Então, o ano que vem a gente está preparando uma série de concertos didáticos em 7 pontos distintos da cidade. Então, a gente vai ter os concertos no Teatro Metrópole, e a gente vai ter 7 concertos menores, que a gente chama de concerto didático. E nesse concerto didático, a gente apresenta sessões da orquestra. Ah, legal. Então, a gente apresenta a sessão das cordas, a sessão do sopro, a sessão da percussão. Essas pessoas que assistem esses concertos didáticos fracionados, depois, na hora que elas forem para o teatro, elas vão assistir o concerto da orquestra inteira. A gente vai tentar desmembrar a orquestra ano que vem aí em várias partes, para levar para mais pessoas, para mais população, porque a gente tem aí maior número de pessoas que têm acesso e conheçam a orquestra sinfônica e a banda sinfônica. Sim, a música clássica ainda sofre muito preconceito no Brasil, né? Infelizmente. Sim, é falta de divulgação, é falta de conhecimento, porque a música clássica ela é uma música realmente contagiante, é uma música... A gente pode fazer popular na música clássica. Sim. Esse ano nós vamos fazer lá no Parque dos Sedes, no dia 3 de dezembro, um concerto da Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté, junto com a Luana Cabará. Então a gente vai fazer um concerto popular. Sim. E é uma orquestra tocando popular. Então, enfim,
Existem várias maneiras de usar a música sinfônica de uma maneira que a gente se aproxime mais das pessoas populares, mais aos eruditos, enfim, com sinfonias, com concertos, enfim. Mas a gente precisa, sim, se aproximar mais da população, precisa mostrar mais o trabalho, enfim, e que seja lá no Monjolinho, que seja, sei lá, né? A gente precisa Se a mostrar, pessoa não vai até a arte, que a arte vá até a pessoa. Mas é difícil montar uma estrutura dessa que a gente saia, porque a bolsa, a gente paga uma bolsa pequena, né? É uma ajuda de custo para os bolsistas, então tem que organizar de uma maneira também que não fuja da quantidade de serviços que ele realize, para a gente poder também ter a nossa programação oficial no Teatro Metrópole, enfim. Mas a gente está bem organizado para isso. Então, a partir de março do ano que vem, a gente vai ter aí algumas... Você acompanhou um trechinho do espaço comunitário, do Conexão Popular também. Agora a gente tem mais shorts aqui na nossa programação. O Taubateando é um programete que mostra as curiosidades de Taubaté. No episódio que a gente selecionou agora, a gente vai conhecer as curiosidades do Cristo Redentor. Roda VT. O Cristo Redentor de Taubaté é um monumento histórico e marca registrada do turismo na cidade. Sua inauguração ocorreu em 1956, no bairro Alto de São Pedro. A estátua possui 23 metros de altura e foi construída pelo escultor Otaviano Papais, utilizando o Cristo Redentor do Rio de Janeiro como modelo. A iniciativa para a construção do monumento partiu do professor Teodoro Correia Sintra, diretor do Colégio Taubateano, que inicialmente sugeriu erguer uma estátua de homenagem aos escoteiros. A sugestão foi feita ao bispo Dom Francisco da Borja, presidente da comissão organizadora, responsável por erguer o monumento, e após alguma deliberação, a decisão pela estátua do Cristo foi tomada. Os fundos para a construção do monumento foram então arrecadados através principalmente de campanhas realizadas na radiodifusora. Teodoro Correia Sintra, além de professor e diretor, também apresentava um programa religioso na rádio chamado Minuto Azul da Ave Maria, e durante este programa, ouvintes realizaram doações para financiar a obra. A construção levou desde a pedra fundamental até a inauguração 3 anos, incluindo a construção de uma capela em sua base dedicada a Nossa Senhora da Paz. Até hoje, o Cristo Redentor se mantém como um marco histórico da cidade. Você acompanhou aí o Taubateando e agora a gente vai para um outro programete que registra as leis que impactam diretamente os munícipes. E nesse episódio do É Lei, o destaque é o funcionamento dos semáforos no período da madrugada. Roda VT. É lei. Você sabia que durante a madrugada você pode avançar o sinal vermelho sem levar multa? A Lei 5.189 de 2016 determina que os semáforos sejam desligados ou fiquem em amarelo piscante no período entre as 23 horas e as 5 horas. Portanto, nesse período, os radares de fiscalização de avanço de sinal ficam desligados e não aplicam multas. Porém, fique atento, os radares de velocidade instalados pela cidade continuam funcionando nesse período. Não se esqueça de observar as regras de preferência, como, por exemplo, os veículos de emergência, o carro que está na rotatória ou o carro que, no cruzamento, vem pela direita. Evite acidentes. Os vídeos completos do É Lei, também do Taubateando, estão disponíveis no canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem uma playlist completa destes e de outros programas aqui da casa. Antes da gente ir para o intervalo, vamos atualizar novamente as informações do trânsito. Quero atualizar para você a imagem ao vivo aí da Dutra aqui em Taubaté. Esse reflexo aí no quilômetro 110 é devido a um acidente que aconteceu agora há pouco no quilômetro 115 da rodovia. A gente está falando da pista sentido São Paulo. Então, o motorista que passa neste momento pelo trecho de Taubaté enfrenta condições adversas aí referentes a este acidente que está causando lentidão neste trecho de Taubaté. E agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com outras notícias e informações e mais shorts aqui da nossa programação. Fique com a gente, conectado aqui na nossa programação. Boa tarde, Taubaté. Volta já já. Não sai daí.
Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté. Agora são 3 horas e 22 minutos. Você conectado aqui ao vivo na programação da TV Câmara Taubaté. E agora eu vou trazer para você as principais notícias dos portais, atualizando tudo o que acontece no Trends da Notícia. A gente começa atualizando aí com um giro com mais informações para você. Eu vou pedir a tela para a gente ver a Folha de São Paulo. O governo prevê poupar 18 bilhões com revisão de benefícios sociais em 2025. O executivo afirma ter economizado ao menos 3,3 bilhões neste ano, com reexame de auxílio-doença e sistema online para atestados. Neste último giro aí da tarde do Boa Tarde Taubaté, a gente traz o destaque aí da Folha. Agora a gente vai para o portal Metrópolis, que destaca: caso Marielle, Conselho de Ética aprova cassação de Brazão por 15-1. Deputado é acusado sendo os mandantes do assassinato da vereadora. A perda de mandato ainda pode ser contestada e passará pelo plenário. Lembrando que a trend da tarde, este caso aí envolvendo a ex-vereadora que foi assassinada, a Marielle, lá no Rio de Janeiro. Vamos para mais um destaque agora da revista Veja. O que muda com o alistamento voluntário de mulheres nas Forças Armadas. Decreto assinado por Lula e pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, foi publicado nesta quarta-feira, trazendo esta inovação para o alistamento militar para 2025. E a gente vai encerrar nosso trend nesta tarde com esse segundo giro, destacando o portal O Vale, que traz o seguinte: a advogado morto em Taubaté é filho de candidato a prefeito no Vale. Executado com um tiro na cabeça, o advogado Leonardo Bonafé é filho de Flávio Bonafé, candidato do MDB a prefeito em São Luís do Parentinga. E a gente encerra esse giro agora com essa notícia trágica aí deste acontecimento no finalzinho desta manhã aqui na cidade de Taubaté. E vamos com mais shorts agora da nossa TV. No Você Entrevista, diversos especialistas são convidados para esclarecer dúvidas. E neste short que a gente selecionou, a doutora Gisele Vilela, nutricionista materno-infantil, falou sobre amamentação. Vamos conferir? Roda VT. Qual é a importância da amamentação? Ela é importante para muitas coisas. Se a gente falar assim, vamos pensar na mãe, né? Essa mãe que amamenta, ela tem uma involução uterina mais rápida. Ela tem proteção contra o câncer de ovário, de útero. Ela consegue ter um retorno ao peso pré-gestacional mais rápido, né? Sem contar que aí quando a gente fala dos dois, né? Para os dois, uma relação, né? Uma conexão maior entre a mamãe e o bebê. E se a gente falar só do bebê, né? O bebê que recebe o aleitamento materno, ele tem uma evolução, digamos, um desenvolvimento melhor do intestino, do sistema imunológico. Ele tem uma proteção maior contra a obesidade, contra o diabetes. O movimento de mamada, só para você ter uma ideia, ele também interfere na respiração, na oclusão dentária. Tudo que o bebê faz para ser aleitado, né, diretamente ao seio, conspira, né, promove uma melhor saúde para o bebê, né? Sem contar assim que a gente diminui muito os riscos de baixo peso, de doenças intestinais, né? O leite materno, nós vamos falar mais à frente, é composto de muitos ativos vivos que trazem essa saúde para o bebezinho que ele se formou dentro da barriga, mas ele não terminou sua formação, ele continua em formação. O que é o colostro e qual a sua importância? Colostro já é leite materno e é o leite, digamos, mais denso que nós temos em proteínas que trazem a defesa imunológica do bebê. Então, quando o colostro começa a descer, é um leitinho mais alaranjado, de amarelo a alaranjado. Essa cor tem motivo, né? É muita célula de defesa ali para o bebê que está chegando ao mundo sem, né, sistema imune formado, né, sem contato com os patógenos do mundo, enfim, ele está recebendo as células de imunidade para que ele realmente
vá começando a sua proteção nesse mundo que tem bichinhos por todos os lados, né? E receber o leite materno é se preparar para conviver com esses bichinhos que vão entrar em contato com o sistema imune dele. Também perguntamos, existe leite fraco que não alimenta bem o bebê? Não existe leite fraco. Toda mãe produz o leite que nós chamamos de espécie específico. Então, aquela mãe produz o leite que o seu bebê precisa. Se ele precisa ter um apoio maior de imunidade, esse leite vai ser com mais imunidade. Se esse bebê precisa, né, nasceu com baixo peso e precisa ganhar peso mais rapidamente, esse leite vai vir com mais gordura para esse bebê ganhar mais peso. Então, essa é uma das maravilhas do leite materno. Toda mãe produz o leite que seu bebê precisa. Também questionamos o que é livre demanda na amamentação. A livre demanda, às vezes as pessoas, né, confundem um pouco de pensar assim que é para mamar o tempo, é para dar de mamar o tempo todo, né? Na verdade, só falta uma palavrinha ali. É para dar de mamar o tempo todo que o bebê solicitar, né? Então, isso faz muita diferença. Por quê? Se o bebê dá um resmunguinho, nossa, tem que colocar para mamar. Né? Se o bebê acorda, não, tem que colocar para... Não é bem isso. O bebê vai saber solicitar esse leitinho, né? Então, quando ele tá ali, acordou, deu um resmunguinho, é colo, vamos ver a fralda, tá percebendo que ele tá pedindo para mamar? Sim, então vamos colocar o bebê para mamar, né? A livre demanda, ela deixa a solicitação, né, de que a mãe fique disponível para esse bebê mamar o tempo que ele quiser, quantas vezes por dia ele quiser, porque esse bebê está na fase de regulação. Com o tempo, ele vai se regulando para essas solicitações de acordo com a necessidade dele de desenvolvimento, né? E também perguntamos, bebê tem que mamar de 3 em 3 horas? 3 em 3 horas, não existe essa recomendação. Cada bebê vai estipular o seu tempo de mamada e o seu intervalo de mamadas de acordo com a necessidade do próprio corpinho dele. Eles vêm com essa capacidade de autorregulação e nós podemos respeitar e mais ainda, né, incentivar essa autorregulação. Essa autorregulação que acontece hoje, ela vai ter um reflexo na alimentação ao longo da vidinha dessa criança, sabe? Até lá na introdução alimentar, depois com o maiorzinho, nós respeitando essa regulação agora, traz benefícios a longo prazo. E o programa Você Entrevista tem drops aí na programação que estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem outros especialistas tirando outras dúvidas sobre vários assuntos importantes para você. Agora a gente vai atualizar mais uma vez as informações do trânsito. A gente vai ao vivo com a imagem da Dutra, porque a gente teve um acidente no quilômetro 115 que tinha reflexo aqui no quilômetro 110. E agora a gente está com imagens ao vivo desse trecho aqui em Taubaté. A gente percebe que o trânsito agora flui melhor do que na passagem anterior de bloco que a gente mostrou. Essas informações estão ao vivo com a câmera da CCR Nova Dutra. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Papo da Tarde. A gente vai conhecer um pouco melhor sobre a profissão de cerimonialista e como ela funciona aqui na Câmara de Taubaté. Fique com a gente, conectado com a nossa programação. O Boa Tarde volta já já, não sai daí. Três horas e 36 minutos, estamos de volta com Boa Tarde Taubaté. E agora a gente vai conversar um pouco mais sobre as funções de cerimonialista e também de mestre de cerimônia. Está no ar o Papo da Tarde. E quem a gente recebe aqui nos estúdios hoje para falar mais sobre mestre de cerimônia, cerimonialista, é o Thiago Rodrigues,
que é mestre de cerimônia aqui da Câmara de Taubaté. Tiago, muito obrigado pela presença e a disponibilidade de estar aqui no Boa Tarde ao vivo com a gente. Eu agradeço o convite aí, essa oportunidade para a gente esclarecer um pouquinho do que a gente faz lá, porque tem muita confusão em algumas das tarefas que a gente executa lá embaixo. A gente tem um setor aqui chamado cerimonial e tem basicamente duas funções, né? Eu gostaria que você destacasse para a gente qual que é a diferença de um cerimonialista para um mestre de cerimônias. Bom, o cerimonialista é o cara que organiza, é aquela pessoa que corre atrás, logisticamente, é quem está ali por trás e geralmente faz a correria, vamos dizer assim, né? O mestre de cerimônias é aquele que você vê, que anuncia, que... Traçando um paralelo com o apresentador, ele é o apresentador ao vivo de algum evento, né? Então ele anuncia as entradas, ele é importante ali para a cadência do evento, para que ele transcorra de acordo com o que foi planejado ali. Essa é a principal diferença. O cerimonialista, ele está atrás das câmeras, geralmente mestre de cerimônias dá a cara a tapa, vamos dizer assim. Tiago, você é o nosso mestre de cerimônias já há quanto tempo aqui na Câmara e você aparece aqui na TV? 8 anos. 8 anos. Para ser cerimonialista ou mestre de cerimônias, precisa de uma formação específica? Existe um curso, uma graduação? Como é que funciona isso na prática? Não tem graduação, né? Pelo menos eu desconheço, mas tem vários cursos técnicos, né? Então tem várias escolas aí que fornecem tem cursos livres, cursos técnicos de longa duração, cursos técnicos de curta duração. Então você consegue se especializar nessa área sim, mas tem muita gente que está na profissão aí, não só em cerimonial público, mas em cerimonial privado também, casamentos e outros eventos assim corporativos, que é o contato com a profissão mesmo, dia a dia, e é isso. E a pessoa aprende muito na prática mesmo. No dia a dia de vocês, dentro do cerimonial aqui da Câmara de Taubaté, quais são as principais funções que vocês executam? Basicamente, o cerimonial é responsável pela organização de todos os eventos da Câmara, ou pelo menos a grande maioria, né? E a administração dos espaços também aqui do Legislativo, né? Então, a gente cuida das salas de reuniões, a gente cuida do agendamento do uso do plenário e a gente cuida também do uso do espaço Georgina, que é onde os expositores, os artistas podem expor as obras gratuitamente aqui na Câmara. Tiago, nosso telespectador, às vezes acompanha aqui, né, audiência pública, solenidade, só que ele não sabe o que está nos bastidores, às vezes aqui da TV e também do cerimonial, lógico. Eu queria que você contasse pra gente o que acontece ali, com quanto tempo de antecedência vocês pensam nos eventos, porque a gente pensa que acontece tudo na hora, mas não é dessa forma, né? Não, definitivamente não. Um evento, ele começa no mínimo 2 meses antes dele de fato acontecer, né? Então, amanhã a gente vai ter, por exemplo, uma solenidade, o Dia do Policial Militar. Aproveite seu programa para convidar o pessoal para prestigiar aí a solenidade também em homenagem aos policiais militares. E o que acontece? A gente estuda a legislação, né? No caso de uma solenidade, a gente estuda a legislação que rege aquela solenidade ali, um decreto legislativo, vê o que aquele decreto especifica para a gente começa a agir baseado naquilo. E aí a gente começa a contatar as pessoas envolvidas, obter os homenageados, tratar os dados que esses homenageados enviam para a gente, de acordo com o que a gente precisa, com o que a gente planeja. Então tem todo um planejamento ali que a gente desenvolve, né? E a gente pega esses dados com essas pessoas que vão estar envolvidas ali para poder executar. E com isso a gente acaba envolvendo outros setores da Câmara também, quando necessário. Quando tem a presença de autoridade, por exemplo, Tiago, tem toda uma regra, né, de hierarquia, onde fica cada pessoa, quem entra antes, quem vai depois. Acontece também todo esse planejamento? Acontece, porque isso é importante para o objetivo do evento, né? Você pega um evento assim, ele tem um objetivo, seja uma solenidade, seja uma audiência pública, e para que esse objetivo seja perceptível para quem está acompanhando ali, para que você tenha aquele rito que denote aquela importância, ou uma característica específica que você precisa realçar, você tem todos esses subterfúgios aí de protocolo, né, que a gente chama, para poder organizar isso e poder transparecer isso para quem está assistindo. E quando acontece de alguém quebrar o protocolo, como é que você reage aí, a sua equipe? Não tem reação. Não tem reação. Ou você tem que fazer parecer que aquilo realmente estava previsto. Mas as pessoas às vezes gostam de anunciar que estão quebrando o protocolo e está tudo bem. Aí está tudo bem. Você não consegue seguir 100% à risca e um evento é feito de pessoas e a espontaneidade das pessoas trazem-se algum brilho para o evento ali. Acaba sendo até uma parte importante do evento, assim. Tiago, há 2 décadas a TV Câmara transmite solenidades, audiências. No decorrer de um ano, assim, comum, tirando esse ano de eleições, quais são os eventos? Todos são importantes, óbvio, mas quais aqueles que vocês se preparam melhor, têm mais dedicação e são mais específicos? Eu vou dizer assim que aqueles que são mais complexos, né?
são os títulos de cidadania, que a gente organiza sempre para o final do ano, mês de novembro, e a Comenda Jacques Félix. São os que dão, assim, que tem um pouco mais de complexidade para a gente poder organizar, porque eles acabam envolvendo ali questões um pouco mais, vamos dizer assim, como você disse, todos são importantes, de fato, todos são importantes, assim, mas são aqueles eventos que enaltecem mais aquelas pessoas que estão ali. E agora que a gente está vivendo esse período de eleições, como que vocês se preparam? Quais são os momentos também mais importantes? Isso a gente está falando de uma corrida que vai até a posse, né? Sim, sim. O período de eleições, ele modifica um pouco o nosso trabalho, principalmente no segundo semestre, porque assim, a nossa agenda de eventos, ela continua fixa até o final do ano e a gente tem que dar conta. Só que aí a gente começa a ter que lidar com a diplomação e a posse dos vereadores, que são cerimônias que acabam acontecendo aqui no Legislativo, embora a diplomação, por exemplo, seja um evento da Justiça Eleitoral, mas a gente acaba participando também quando solicitado pela Justiça Eleitoral. E a posse, que é organizada 100% aqui pela Câmara, né? A Câmara de Vereadores que dá posse ao prefeito, inclusive, e somos nós aqui que organizamos esse evento. Então, a partir do segundo semestre, a gente já está com a cabeça quase que 100% nisso, porque é um evento de grande porte, com um grande número de pessoas, que envolve autoridades diversas. Então, assim, é de uma complexidade muito grande. E para quem deseja ingressar na área ou tem interesse em desenvolver isso, até mesmo como um hobby, né? Se você trabalhar em eventos paralelos, quais dicas você deixa para quem quer seguir nesta área de cerimonial? Eu vou dizer uma coisa bastante antiga aqui agora. Procure um mentor. Procure uma pessoa que já mexe com isso, que já trabalha nessa área. E seja o aprendiz dessa pessoa, vai acompanhando o ritmo. Independente se você vai fazer isso por conta própria ou se você já fez um curso livre, alguma coisa assim, procure alguém em que você possa se espelhar. E aí você vai, tanto faz, para cerimonialista, para mestre de cerimônias, procure alguém em quem você se inspire, que possa te trazer dicas práticas do dia a dia da profissão. Então você vai realmente precisar. Só lembrando, então, quando você assiste uma audiência, uma solenidade, qualquer outro tipo de evento aqui que o Legislativo apresenta e você assiste pela TV Câmara, tem o trabalho do Thiago, da sua equipe. Então, Thiago, parabenizá-lo pelo seu trabalho, pela sua dedicação. A gente viu quantos eventos são bem elaborados, produzidos e esse cuidado que tem no dia a dia. Desejar sucesso aí na sua carreira e conte sempre aqui um Boa Tarde Taubaté para divulgar as ações do cerimonial. Muito obrigado, muito obrigado. Então é importante a gente colocar assim que um cerimonial bem feito, um evento bem feito, você não percebe a ação do cerimonialista. O cerimonialista é o cara que precisa ser invisível, né? Então, se você não percebe a ação dele, então o evento foi bem feito. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente conversar. E agora eu vou fazer um rápido intervalo. A gente bateu um papo aqui com o Thiago Rodrigues, que é chefe de cerimonial aqui da Câmara de Taubaté. Na sequência, a gente vem com o último bloco. Eu vou trazer os destaques de amanhã do Boletim Câmara, que ainda tem a reflexão do dia. Fique com a gente, conectado na nossa programação. Boa Tarde Taubaté, volta já já. Não sai daí. 3 horas e 58 minutos, estamos de volta com Boa Tarde Taubaté, ao vivo, nesta quarta-feira, 28 de agosto. O nosso programa precisa da sua participação para que a gente possa desenvolvê-lo cada vez melhor. Por isso, entre em contato conosco. Estão na tela os canais para você entrar em contato com a programação da TV Câmara Taubaté e dar a sua sugestão, a sua crítica e o seu elogio. Você pode fazer isso através do e-mail tvcâmaratete@gmail.com. No nosso canal do YouTube, você assiste os vídeos e também a programação ao vivo e tem playlists completas de todos os programas que são produzidos aqui na casa. O nosso canal é youtube.com/TVC Taubaté. Na rede social Facebook, você se conecta através do facebook.com/Câmara Taubaté. Agora, se você quiser entrar em contato pelo WhatsApp, o DDD 12 3625 9525. Estão aí na tela, portanto, os canais para você participar aqui do Boa Tarde Taubaté. E agora a gente continua aqui o último bloco do nosso programa com mais shorts aqui da nossa programação. No Desbravando Taubaté, eu exploro os 4 cantos da cidade e a temporada do ano passado, 2023, teve muitas aventuras. A gente selecionou um episódio sobre o Santuário de Santa Terezinha
E eu contei os detalhes da arquitetura da igreja. Vamos rever esse trecho agora. Roda VT. Estamos de volta com Desbravando Taubaté, o programa que explora os 4 cantos da cidade, e a gente continua aqui no Santuário de Santa Terezinha, trazendo detalhes, informações e muitas curiosidades. Nesta parte do programa, a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura aqui do santuário. As construções começaram na década de 20 e em 1941, a torre aqui da igreja já tinha 25 metros de altura. Na época, era o prédio mais alto que tinha aqui na cidade de Taubaté. As construções tinham como objetivo atingir com a torre principal 60 metros de altura, mas com a morte do construtor, o projeto acabou não indo para frente. Atualmente, a torre aqui do Santuário de Santa Terezinha tem 30 metros de altura e na ponta tem uma agulha de latão. Segundo relatos históricos, o altar foi inspirado na Basílica Velha, que fica em Aparecida do Norte. O mármore utilizado no altar é o mármore Carrara, o mesmo utilizado na escultura Davi, que é de Michelangelo e mundialmente conhecido. Outra curiosidade importante aqui do santuário são os vitrais. No ano de sua construção, em 1929, os vitrais eram abertos e isso gerava muito vento dentro da igreja e os fiéis acabaram reclamando e depois esses vitrais foram substituídos por vitrais que ficam fechados até hoje. Segundo dados históricos e também relatos aqui da construção do santuário, os bancos de madeira foram construídos por prisioneiros da época. A ideia da construção do santuário é que tivesse material de qualidade. O alicerce, que é a base aqui do santuário, é de granito, a estrutura do telhado é de aço e aqui na nave central a gente encontra 16 colunas, sendo que 2 dessas colunas são colunas falsas. A construção aqui do Santuário de Santa Terezinha tem outras histórias curiosas e relatos que passaram ao longo do tempo. O início da construção é de 1923, contou com a participação de 120 homens. Segundo um relato histórico, um desses homens, um desses pedreiros que trabalharam aqui no santuário, jogou na seleção brasileira de futebol. Outro detalhe é o piso, que foi feito de ipê e canela. A canela, por liberar um aroma diferenciado, acabava ajudando as pessoas da época no processo respiratório. Então, quem tinha resfriado ou gripe acabava vindo aqui para o santuário para tentar, além de uma cura espiritual, também uma cura física. Outro detalhe que chama a atenção foi a doação do sino por um médico que nunca quis que o seu nome fosse revelado. O sino pesa 1,5 toneladas e foi doado aqui para o santuário antes mesmo das paredes e o piso estarem concluídos 100%. Nesse sino a gente encontra a inscrição Aurora Flor do Carmelo. Você acompanhou então um trecho aí do programa sobre o Santuário de Santa Terezinha no nosso canal no youtube.com. Você assiste o programa na íntegra. Tem todos os vídeos da primeira temporada de 2023 e também os vídeos da segunda temporada, agora do ano de 2024. E a nossa equipe está preparando uma nova temporada do Desbravando, é a temporada 2025, a terceira temporada, que irá ao ar em breve aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente continua aqui o nosso programa. Amanhã tem, logo cedo, o Boletim Câmara. E a Ana Laura preparou os destaques da edição de amanhã e a gente assiste agora. Ana Laura, é contigo. Oi, Josivaldo, muito boa tarde, Taubaté. Amanhã já é quinta-feira, a semana passa voando, né? Mas a gente segue aqui preparando muita notícia e entrevistas especiais para você conferir aqui no Boletim Câmara, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã, ao vivo. E quinta-feira é dia de falar sobre o esporte amador aqui da nossa cidade, então eu vou receber aqui nos nossos estúdios o Miguel Cater,
que é o nosso colega que comanda o Jogo Franco toda segunda-feira aqui na TV Câmara. E amanhã nós vamos trazer detalhes sobre novas linhas de investimento no setor audiovisual. E, Josivaldo, eu tenho uma pergunta para você. Você gosta de animais de estimação? Olha, eu amo, viu? E um estudo de Harvard revela que ter um animalzinho em casa pode reduzir a chance de ansiedade e depressão. Interessante, né? E nós vamos trazer também mais informações sobre os projetos voltados na sessão ordinária dessa semana, um deles sobre a instalação da tecnologia 5G aqui em Taubaté. Bom, eu vou seguir daqui preparando o Boletim Câmara e eu retorno com você aí no estúdio. Abraços, Taubaté, e até mais! Abraços, Ana. Muito obrigado aí pelos destaques de amanhã, a partir das 9h30. E respondendo a sua pergunta, eu acho que todo mundo gosta de um animal de estimação. Dependendo aí do espaço que você tem, você pode ter um cachorro, um gato, às vezes até mesmo um pássaro. Mas, com certeza, eu gosto muito dos animais e estou feliz de poder dizer que tenho alguns que eu acabo cuidando e tendo essa estima. Agora a gente vai para encerrar o nosso programa. E eu gostaria de encerrar o programa de hoje com a reflexão do dia. Então eu trouxe para vocês o texto Construtor de Pontes. Certa vez, 2 irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, viviam em paz, até que certo dia entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida, trabalhando lado a lado, repartindo as ferramentas e cuidando um do outro. O que começara com um pequeno mal-entendido, finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Uma manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à sua porta. Ao abri-la, notou um homem com uma caixa de ferramentas de carpinteiro em sua mão. E ele disse: "Estou procurando trabalho. Talvez você tenha um pequeno serviço aqui e ali. Posso ajudá-lo?" Aí, o fazendeiro respondeu: "Sim, claro, eu tenho trabalho para você. Veja aquela fazenda além do riacho. É do meu vizinho. Na realidade, é do meu irmão mais novo. Brigamos muito e não posso suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira perto do celeiro? Quero que você construa uma cerca bem alta ao longo do rio para que eu não precise mais vê-lo." "Acho que entendo a situação", disse o carpinteiro. "Mostre-me onde estão os materiais e certamente farei um trabalho que lhe deixará satisfeito." Como precisava ir à cidade, o irmão mais velho ajudou o carpinteiro a encontrar o material e partiu. O homem trabalhou arduamente durante todo aquele dia, medindo, cortando e pregando. Já anoitecia quando terminou sua obra, ao mesmo tempo que o fazendeiro retornava da cidade. Porém, seus olhos não podiam acreditar no que viam. Não havia nenhuma cerca naquele lugar. Em seu lugar estava uma ponte que ligava um lado do riacho ao outro. Era realmente um belo trabalho, mas enfurecido exclamou: "Você é muito insolente em construir essa ponte após tudo que lhe contei." No entanto, as surpresas não haviam terminado. Ao erguer seus olhos para a ponte mais uma vez, viu seu irmão aproximando-se da outra margem, correndo com seus braços abertos. Cada um dos irmãos permaneceu imóvel de um lado do rio, quando num só impulso correram um na direção do outro, abraçando-se e chorando no meio da ponte. Emocionados, viram o carpinteiro arrumando suas ferramentas e partindo. "Não, espere", disse o irmão mais velho. "Fique conosco mais alguns dias. Tenho muitos outros projetos para você." E o carpinteiro respondeu: "Adoraria ficar, mas tenho muitas outras pontes para construir." Com essa reflexão, a gente encerra o Boa Tarde Taubaté desta quarta e eu te espero aqui amanhã, quinta-feira, a partir das 14h, com mais notícias, informação e ainda tem uma entrevista ao vivo sobre o Dia do Voluntariado. Um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Não esquece, 17h tem Conexão Popular ao vivo. Fique conectado com a nossa programação.